Boa noite a todos os amigos que nos acompanham nos estudos do Grupo Espírita Mensageiros. Espero que todos estejam bem e recebam o meu abraço. Então, para darmos início ao nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. E se você ainda não reservou o seu copo com água, sua jarra com água, pode ir lá, prepara, dá um pause aqui no vídeo, prepara lá direitinho e traz para que os benfeitores possam energizar essa água, para que você faça uso dela durante a semana e os seus familiares também. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada de estudos da noite de hoje, pedindo para que as bênçãos do mais alto envolva todos nós, trazendo paz, equilíbrio à nossa mente, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aliviando as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas angústias, que nesse momento os benfeitores espirituais possam se fazer presente em nossos lares, abençoando a todos nós e aos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos inspire no estudo da noite de hoje, nos proteja e nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que nós vamos estudar hoje é a confiança. E para começarmos o estudo para começarmos a nossa reflexão de hoje, eu vou contar uma história. Uma história que eu retirei do site do Momento Espírita, que tem como título Confiança. Então, havia uma menina que estava sozinha no aeroporto. E ela estava toda feliz, contente lá no aeroporto. Foi conduzida pelos funcionários ali do aeroporto até o portão de embarque. Levaram ela até a aeronave. Ela se sentou tranquila, serena, pegou o seu lápis de cor, o seu caderno e começou a desenhar. E os passageiros daquele voo ficaram muito admirados, né? Como que uma criança estava tão tranquila viajando sozinha. E nesse voo teve algumas turbulências. O avião balançou bastante e as pessoas ficaram com medo e ficaram de olho lá na menininha. E a menininha estava tranquila, não se perturbou por ter acontecido essas turbulências. E a hora que a viagem ficou mais tranquila, perguntaram para ela: mas escuta, você não ficou com medo? Você não está com medo de viajar sozinha? Você não ficou com medo dessas turbulências? Aí ela: não, eu não tenho medo. Aí os passageiros: mas como você não tem medo? Aí ela: eu não tenho medo. O piloto é o meu pai. Olha só, a confiança que essa criança demonstrou, porque o seu pai era o piloto, estava conduzindo aquele voo. Com certeza, nesse caso, era um pai que transmitia muita segurança para sua filha. E não era a primeira vez que ela passava por isso. E ela sabia que no final ia dar tudo certo, ela ia chegar segura ao seu destino, porque o seu pai estava conduzindo essa viagem. E nós podemos usar essa historinha, essa história tão bonitinha, para fazer uma comparação com as nossas vidas, para falar um pouquinho da confiança. Bom, nós podemos comparar nessa história que
a nossa vida é como se fosse uma viagem aqui no planeta Terra. A nossa encarnação é como se fosse uma viagem, né? E que nós temos um piloto que está conduzindo essa viagem. Vocês fazem ideia quem pode ser? É Deus. Deus é o piloto dessa experiência nossa aqui na Terra. Ele que conduz tudo. Dentro do nosso avião, né, que seria o nosso planeta, nós temos as nossas responsabilidades. Deus está conduzindo o nosso planeta, né? Todos os passageiros desse voo somos nós, né? A humanidade toda. E será que a gente está confiando no piloto? Afinal, nós passamos tantas turbulências nessa vida. Que turbulências a gente tem passado, tem enfrentado? Todos nós, no dia a dia, enfrentamos uns desafios, né? Grandes desafios. Já começa pela manhã, né? Se a gente ligar a televisão ou pelo noticiário no celular, tanto os noticiários, né? Tanto da televisão quanto os noticiários em qualquer mídia que a gente procure, o que a gente encontra assim? Manchetes de desastres, de crimes, de situações adversas, de sofrimento, de corrupção. Só tem notícia ruim. São as turbulências aí da nossa viagem. Quais mais turbulências a gente pode enfrentar? As dificuldades financeiras, as dificuldades do nosso corpo físico, as doenças, as dores, as dificuldades familiares e tantas outras situações que nos causam sofrimento. Quando Jesus ensina para nós, né, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O que quer dizer isso, né? Jesus está nos ensinando a ter confiança. Então, semelhante a essa menininha que demonstrou confiança porque o seu pai estava no comando daquele voo, nós precisamos sempre relembrar que quem está no comando é Deus, um Pai amoroso. Vamos relembrar os atributos de Deus que nós estudamos no Livro dos Espíritos? Quais são os atributos de Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é infinitamente justo e bom. Deus é perfeito. Então, se o nosso piloto é perfeito, como que ele vai conduzir essa aeronave que seria o nosso planeta Terra? A gente sente muito medo de sofrer, medo do que vai acontecer depois. Nós precisamos relembrar sempre que quem está no comando é o nosso Deus, infinitamente justo, bom e perfeito. Precisamos sempre nos lembrar disso. Quando Jesus nos ensina que nós não devemos nos inquietar pelo dia de amanhã, não quer dizer que a gente deve cruzar os braços e esperar que as coisas cheguem até nós. Não, ele quer dizer que não adianta a gente ficar preocupado com o dia de amanhã, nós precisamos lembrar de fortalecer a nossa fé a cada dia, de que Deus está no comando. E se é Deus, pode haver algum erro nesse projeto, nessa viagem, nesse comando? Se Deus tivesse nos criado para um sofrimento eterno, quer dizer que a criação dele daria errado. E se ele é perfeito, como é que algo que ele criou pode dar errado eternamente? Precisamos nos lembrar disso.
nós temos um convite para quê? A reflexão de hoje para a gente ponderar sobre o pessimismo. É o ponto onde eu queria chegar, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. E mesmo sabendo disso, muitos de nós, né, que conhecemos o Espiritismo, muitas vezes nos deixamos envolver pelas energias de pessimismo que nos circundam e começamos a ficar pessimistas também, acreditando que esse mundo está perdido, acreditando que o ser humano não tem mais jeito. Que é isso? Nós estamos em evolução e nós ainda estamos num planeta onde a dor e o sofrimento são presentes, são importantes para que nós possamos desenvolver as nossas virtudes e para que nós possamos resgatar dívidas, débitos que nós contraímos, seja hoje ou seja em vidas passadas, em existências anteriores. O mal ainda prevalece aqui no planeta. Nós estamos passando por uma transformação. Durante esse período de transformação para mundo de regeneração, aparecem muitas situações difíceis de desencarnes coletivos, de intempéries, né, da natureza, de desastres naturais. É uma fase que aparentemente de desordem, mas precisamos lembrar que quem está no comando é Deus. E Deus é justo, soberanamente justo e bom. Então, quando a gente se deixa envolver por essa onda de pessimismo, a gente começa a ver tudo negativo. Vocês já repararam nas pessoas que muitas pessoas têm o hábito de comentarem as desgraças e os sofrimentos e falam disso para todo mundo e falam disso o tempo todo e só veem o lado difícil da vida, o sofrimento e a maldade nos outros? Isso é o pessimismo crônico. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, para que a gente não caia nesse tipo de comportamento. O pessimismo crônico, ele impede que a pessoa confie nas outras pessoas, porque só vê o mundo de uma maneira negativa. E quando a gente deixa de confiar uns nos outros, nós estamos perdendo oportunidade de desenvolver trabalhos nobres, porque esses trabalhos são feitos geralmente em cooperação. Então, quando nós nos deixamos envolver pelo pessimismo, nós estamos perdendo tempo. Vocês assistiram ou participaram conosco presencialmente na semana passada? Se vocês não assistiram, depois vocês entrem para assistir o vídeo da semana passada, onde nós refletimos juntos sobre o uso do nosso tempo. Será que a gente quer usar o nosso tempo aqui na Terra com pessimismo? Isso é contribuição para nós ou para o planeta? Quando nós nos envolvemos e nós nos comportamos de uma maneira pessimista, nós também, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, nós também estamos emitindo energias que vão se impregnando com outras energias de pessimismo, de negativismo, e isso vai envolvendo todo o ambiente e vai ficando pesado, vai ficando um ambiente negativo. E isso atrai situações difíceis para nós. Então precisamos orar e vigiar. Jesus nos ensina orar e vigiar. O que é isso? Fazer o uso da prece
diariamente. Sempre que percebemos que nós estamos nos deixando envolver por essas energias de pessimismo ao nosso redor. É normal, é natural que nós tenhamos medo diante de tantas situações difíceis que nós vivenciamos ou que companheiros nossos estão passando. Quando chega principalmente uma notícia de tragédia para nós. Isso ativa um mecanismo instintivo que todos nós temos, que é o mecanismo de fuga e de luta. O que é isso? Lá na época do homem primitivo, quando nós vivíamos na natureza, enfrentando qualquer tipo de situação hostil, quando aparecia, por exemplo, um animal selvagem que poderia nos atacar, o nosso corpo ia apresentando vários tipos de reação para que ou a gente conseguisse lutar para enfrentar aquele perigo ou saísse correndo dali para se proteger. E até hoje a gente sente isso no nosso corpo, esse mecanismo existe. Acontece que a gente sente isso, essas reações, mesmo diante de situações que não são perigos como um animal selvagem, mas são situações que representam perigo para nós, a nossa mente reage assim. E aí vem uma descarga de adrenalina muito intensa, isso gera situações de estresse, isso gera ansiedade. E quando a gente perceber que isso está acontecendo, que é um mecanismo natural para a gente lutar ou para a gente fugir de uma situação que possa nos causar um prejuízo para a nossa sobrevivência, né? Quando percebemos que isso está acontecendo, que é o vigiar, tá? Quando a gente perceber isso, é hora de parar, respirar fundo, fazer uma prece pedindo a Deus que nos ajude a harmonizar os nossos pensamentos e as nossas emoções, harmonizar o nosso corpo e lembrar dessa historinha, né? Tem tantas, essa historinha foi que eu escolhi hoje, mas a gente pode escolher todas do Evangelho de Jesus. É que essa historinha, eu costumo contar a historinha só para ficar mais fácil da gente gravar a lição do estudo, né? Vamos lembrar da menininha confiante, mesmo com o avião tendo turbulência, que ele balança bastante, confiante que o seu pai estava no controle. Então precisamos lembrar disso. Nosso pai está no controle, Deus está no controle, é Deus, não tem como falhar. É lógico, gente, que tem situações que realmente a gente precisa fugir, realmente às vezes a gente precisa lutar, não são dessas situações que eu estou falando, não. Eu estou falando quando a gente lê uma notícia de uma tragédia, quando a gente fica sabendo que alguém desencarnou, quando aparece uma doença que nem nós estamos vivenciando agora, muitos casos de dengue, né, aqui na nossa região, para a gente não se deixar abater e diminuir a nossa fé. É sobre isso que eu estou falando. É sobre acreditarmos que tudo tem um propósito, que nada é por acaso, é tudo para a gente aprender e confiar na providência divina e fazer a nossa parte. Uma amiga minha, há muitos anos, costumava falar assim para mim, quando às vezes a gente estava conversando uma com a outra, contando, né, desabafando, ali num papo de amiga, ela falava assim: Paula, trabalha e confia, trabalha e confia. E aí eu fui pesquisar quem que falou isso, trabalha e confia. Trabalha e confia, o que quer dizer isso? Quer dizer assim, confiemos em Deus.
que nenhuma ovelha se perderá. Ele está cuidando de todos nós. E trabalha, quer dizer, para todos nós fazermos a nossa parte. Não ficar esperando a situação se resolver de braço cruzado. Isso não existe. Jesus está a nos iluminar o caminho, mas quem precisa caminhar somos nós. E esse trabalha e confia, eu fui pesquisar, então, trabalha e confia vem de uma frase, né? O resumo de uma frase. Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Essa frase é atribuída a Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, fundador dos jesuítas, que é uma ordem religiosa católica que disseminou o evangelho por várias regiões aí do mundo, né? Então, trabalha e confia. Nós vamos, através do orai e vigiai, nós vamos observando como que no dia a dia, se a gente deixa se envolver pela onda de pessimismo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. No supermercado, os preços dos alimentos, né, dos produtos de mercado estão sempre subindo. Aí uma pessoa reclama, nossa, isso aqui tá muito caro. Aí, se a gente entrar nessa onda de pessimismo, a gente vai falar, tá caro mesmo, nossa, tá difícil, aí a conversa vai. E vai indo só pro lado negativo, aí a gente começa a reclamar da política, isso, aquilo outro. Quando vê, a gente sai do supermercado exausto. Se a gente tiver essa experiência, se eu ficar muito tempo no meio de uma conversa que tá falando só de situações difíceis, de desastres, de situações de crimes e de os diversos assuntos aí pessimistas, eu fico com as minhas energias assim desgastadas. Às vezes as pessoas estão conversando tanto, não tem jeito de eu sair dali, eu fico fazendo prece mentalmente de tanto que aquilo interfere em mim. Eu quero aprender a ouvir, me manter em equilíbrio, sem me envolver com essa energia negativa. É um grande desafio para mim e pode ser que seja para você também. Mas que a gente comece colocando dentro do assunto, assim que a gente tiver a oportunidade, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, trazer essa conversa para fé, para o fortalecimento da nossa fé, para o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para que a gente possa confiar na providência divina. Confiança no dicionário significa crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Confiança é a crença de que algo não falhará. E se nós confiamos em Deus, que é soberanamente justo e bom, Deus é a perfeição. Se é perfeito, não falhará nunca, porque se falhar, não é perfeito. Quem falha ainda somos nós, que temos muito ainda a aprender, e Deus sabe disso, oferece novas oportunidades a todos nós, a cada amanhecer, a cada segundo das nossas vidas. Então, que nós possamos lembrar, né, das palavras do Mestre Jesus, que nenhuma ovelha se perderá, nenhuma. Então, nas situações mais difíceis, e mesmo que nós, né, ou outros irmãos nossos, estejam num erro muito grave, cometam crimes e coisas assim que nos espantam, nós possamos orar, né, para eles, para os seus familiares, para
que eles despertem dessa ignorância e voltem a sua consciência para Deus. No livro Os Mensageiros, nós temos uma explicação sobre o mal que eu achei muito interessante trazer aqui para nós. O mal é simples resultado da ignorância e nada mais. O mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Do livro Os Mensageiros, essa fala foi de Aniceto, que era instrutor de André Luiz. O mal é simples resultado da ignorância. O que significa isso? Que é resultado da falta de conhecimento. Conforme nós vamos desenvolvendo a nossa consciência e adquirindo conhecimento maior das leis divinas, um conhecimento maior do propósito das nossas vidas, conhecendo, os estudos doutrinários, desenvolvendo a nossa espiritualidade, cada vez mais nós vamos compreendendo a importância de praticar o bem. Que nós possamos exercitar a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na vida, exercitar a prece, a oração, exercitar o orai e vigiai a cada instante, nos preparando para o início do nosso dia, fazendo orações para aqueles irmãos que estão ainda com esse comportamento de pessimismo que tantos males causam ao nosso redor, porque deixa o ambiente muito pesado e a pessoa perde a confiança na vida, perde a confiança nos outros. Que nós possamos resgatar essa confiança uns nos outros, o valor da amizade, para que nós possamos cooperar uns com os outros em trabalhos edificantes, em estudos, em caridade, possamos nos fortalecer unidos através do amor, desse amor que Jesus emana a todos nós, está emanando agora para todos nós, para você aí na sua casa, para todos os seus familiares. Que nesse momento nós possamos despertar a nossa consciência. Lá na nossa consciência, Deus gravou na nossa consciência todas as suas leis de amor. Quando nós nos distanciamos das leis de amor de Deus, a nossa consciência pesa. A gente sabe, lá no fundo a gente sabe. Mas a gente pode sempre aproveitar as oportunidades que nós temos a cada dia e com conhecimento, com a experiência que a gente vai adquirindo, fazer melhores escolhas. Hoje você escolheu estar aqui, participar do estudo, um momento de oração, de reflexão, que eu tenho certeza que você está sentindo aí na sua casa a mesma paz que eu estou sentindo agora. Isso é uma escolha que eu faço e que você faz. Que possamos fazer mais escolhas assim, que nós possamos escolher estudar o Evangelho de Jesus, que tanto esclarecimento traz para as nossas vidas. No Evangelho de Jesus, nós temos muitas lições que nos auxiliam a ter força, coragem, perseverança para vencermos os obstáculos que a gente encontra no caminho e vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades de perdoar, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Nós vamos vencendo isso com Jesus e vamos aprendendo a desenvolver a benevolência, a paciência, o amor a nós mesmos, o amor ao próximo. Então, que nós possamos, assim como Jesus nos ensinou, termos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é isso aqui, ó. E com essa fé, nós podemos transportar
todas as montanhas das dificuldades nas nossas vidas, pedindo sempre a Jesus a força que nós precisamos, a proteção e o amparo, porque eu sei que tem situações que realmente são muito desafiadoras, são muito difíceis e nós precisamos muito dessa força que Jesus emana para todos nós. Precisamos muito uns dos outros para continuarmos seguindo com o nosso propósito de desenvolvimento das nossas virtudes. Nós estamos aqui para aprender todos juntos, uns amparando aos outros, que nós possamos nos unir e não nos distanciar. O amor une, o amor não separa. Que fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, agradecendo imensamente por esse momento, por essa oportunidade. Que o Mestre Jesus emane para os nossos lares a sua luz de amor, nos protegendo, nos amparando, trazendo muita saúde, muita paz, muito equilíbrio a todos nós. Que assim seja. Muito obrigada e até a próxima.